A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje quero trazer mais uma mensagem. E essa mensagem está no livro do profeta Amós. O capítulo é o 9, e o versículo é o 14 e o 15. Que a santa palavra diz: também mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão o seu fruto. Eu os plantarei na sua terra, e nunca mais serão arrancados de sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Irmãos e irmãs, depois de profetizar o juízo contra o povo de Israel, por causa da idolatria, da injustiça social e da infidelidade com o pacto que Deus fez com eles em Deuteronômio 28, o profeta termina com uma nota de esperança: nunca mais serão arrancados de sua terra. Deus não rejeita para sempre o seu povo. Não sei o seu caso, mas Ele não é um Deus de rejeição. E que você está passando não é uma rejeição de Deus. O texto vai falar de restauração, de prosperidade, de estabilidade e fidelidade divina, pois esse é o Deus que eu sirvo. Depois do exílio, Deus promete trazer o povo de volta, reconstruir as cidades destruídas e dar-lhes frutos do seu trabalho. Deus dá sempre fruto do seu trabalho. Não desanime do seu trabalho. Na hora certa ele vai frutificar. Ele vai frutificar. Quem era Amós aos olhos do homem? Amós era um boieiro, um colhedor de sícomoros. A sícomoro é uma árvore que é parecida com as figueiras, mas o seu fruto era consumido principalmente pelos mais pobres. Então o colhedor daquela fruta era alguém que cuidava dessas árvores, assim, um trabalho simples, rústico e humilde. Mas Israel vivia prosperidade econômica e estabilidade política, mas também uma corrupção moral, a opressão aos pobres, cultos hipócritas. Então, a Síria é enviada para ser um instrumento de Deus para disciplinar Israel, que seria levado ao exílio. E você? Quem Deus está levantando para te afrontar, para te disciplinar? Amós anuncia que a aliança com Deus não era uma aliança para pecar. O juízo viria, mas o amor de Deus manteria a esperança da restauração. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso e restaurador. Olha as passagens na Bíblia que vão reafirmar isso. Lá em Isaías 11, 12 vai dizer que a promessa de reunir remanescentes de Israel. Em Jeremias 30, 18 vai dizer: assim diz o Senhor, restaurarei as tendas de Jacó. Já lá em Ezequiel 36, do 24 ao 28, vai dizer que Deus promete trazer o povo de volta à sua terra e lhe dar um novo coração. Esperança final aponta para todos que confiam no Senhor. Irmão, tem esperança, confie em Deus. O povo estava distante de Deus, praticando injustiça social, religiosidade vazia e uma idolatria. Mas Deus promete restaurar não apenas a terra, aquele povo, mas também o relacionamento espiritual com Ele. Porque a terra, a colheita, a vinha representavam a bênção. O exílio significou perda da terra. A restauração significava a volta à herança dada por Deus. O texto ele vai destacar a soberania, a graça, a fidelidade de Deus e a aliança. A passagem contrasta juízo e esperança, terminando com um tom de reconciliação. Mas que a disciplina divina não é o fim, mas um caminho para a restauração. Como o filho pródigo, lá em Lucas 15, que após colher as consequências do pecado, é restaurado ao lar. Israel também é trazido de volta.
Sabe por quê, irmão? A cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas também ela mostra a profundidade do amor de Deus por mim e por você. Porque quando Deus restaura, Ele não devolve apenas o que foi perdido, Ele dá mais do que podíamos imaginar. Porque a disciplina de Deus não é a destruição, mas a correção para nos trazer de volta a Ele. Assim como alguém que reconstrói uma casa após uma enchente, confiando que dias melhores virão, irmão, também deve crer em Jesus Cristo, que restaura o que foi devastado pelo pecado. Lá em João 10:10 vai dizer: eu vim para que tenha vida e tenham em abundância. A restauração de Amós aponta para a vida abundante que Cristo traz. Porque em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Zacarias também, lá 8,12 vai dizer: porque haverá semente de paz, a vida dará o seu fruto. A restauração prometida não é apenas física, mas espiritual e definitiva, porque Deus é fiel à sua aliança. Ele restaura o seu povo arrependido e cumpre as suas promessas. Deus ainda restaura famílias, igrejas e nações que se voltam para Ele. Irmão, se foi Deus que lhe prometeu, pode confiar que o Senhor não vai te abandonar em meio das ruínas. Ele vai te levantar no meio dela. E o que o texto ensina sobre Deus? Que Deus é fiel, é soberano, é gracioso, restaurador e cumpridor das suas promessas. Nos dá esperança em tempos de crise. Ensina a perseverar em obediência e confiança, mesmo em meio da disciplina. Mas precisa de um arrependimento genuíno, irmão. Precisa perseverar na fé, irmão. Crer na esperança viva e na promessa de Deus. Praticar a justiça e a compaixão. Irmão, o Deus que disciplina também é o Deus que restaura. Mas deixa eu te perguntar, tem confiado na restauração de Deus em meio das suas perdas? Sua esperança está nas promessas de Deus ou no exílio que está vivendo? Vive com esperança, aguardando a plena restauração em Cristo? Irmão, irmã, onde Deus planta, ninguém pode arrancar. A graça de Deus transforma as suas ruínas em testemunha de vitória. Sabia disso? Em testemunhas de vitória. Nas noites mais longas e sombrias, Deus está preparando um novo amanhecer para você, irmão. Ter esperança e olhar além das ruínas e ver a promessa de Deus. Porque Deus não apenas restaura a sua casa, mas principalmente os seus corações. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos um pó. Está em Salmos 103:14. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Provérbios 13:12. Assim como a promessa de restauração foi cumprida, irmão, também a minha e a sua esperança em Cristo não é vã. A restauração prometida em Amós encontra no seu cumprimento definitivo em Cristo, que reconcilia o pecador com Deus, que dá vida nova, que prepara uma nova terra onde jamais seremos arrancados da presença do Senhor. Nos ensina que Deus disciplina, mas também restaura, que a sua promessa é firme, pois Ele é misericordioso. Porque quando Ele planta o seu amor no seu coração, planta de um modo que nunca mais será arrancado. Em Cristo, temos a certeza dessa restauração eterna. Vamos orar juntos? Pai amado, Pai querido, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso, Tu és o restaurador de nossas casas, é o redentor de nossas vidas. Eu reconheço as minhas falhas e volto para Ti com o coração contrido. Pai, planta-nos firmes em Cristo, Pai, que é a rocha eterna, para que jamais sejamos arrancados da Tua presença. Restaure os relacionamentos quebrados, as esperanças desfeitas e as ruínas da nossa fé. Enche-nos, Pai, do Teu Espírito Santo, para que vivemos em santidade, praticando a justiça e proclamando a Tua graça. Dai-nos, Pai,
perseverança na espera, como os agricultores que confiam no tempo da colheita. Que a promessa que se cumpra espiritualmente em nós, Pai. Que possamos frutificar em amor, paz e alegria. Pai, eu agradeço o meu acordar, o meu levantar, pelos remédios que já tomei, por poder ouvir falar, andar, sorrir e me alimentar. Mas, Pai, me perdoa, sou pecador e dependente das suas misericórdias, Pai. Mas, Pai, eu agradeço por mais uma vez poder falar da sua santa palavra. Eu agradeço tudo isso em nome de Jesus Cristo Nazareno, que é a nossa restauração, esperança viva. Amém.